Tem umas pessoas que vão para o exterior meio porque a carreira vai levando, né? Aparece uma oportunidade, uma transferência, o que for. No meu caso específico, eu sou uma daquelas pessoas que desde moleque, desde criança, eu tinha vontade de morar no exterior, né? E na época não tinha internet, né? Porque eu sou velho. Então o que você fazia quando queria saber informação, você não tinha Google para ir, então você tinha que ir lá na Comprava o guia do estudante? né, guia do estudante, pior, você ia lá na telefônica, pegava as páginas amarelas de Brasília e pegava o endereço da embaixada do país que você queria saber informação. Mandava uma carta para a embaixada mandava para você um catatal de informação. E eu fiz isso quando eu tinha 15, 16 anos. Recebi informação da Dinamarca, da Austrália e do Canadá, que eram os países meio que se alinhavam com o que eu achava que eu queria. Enfim, isso se esqueceu um pouco. Eu fui fazer a faculdade de engenharia e fiz um estágio na Alemanha, quando eu estava entre o quarto e o quinto ano da faculdade. Ao invés de tomar aquelas férias que a gente tem no verão no Brasil, eu fui passar, foi meu primeiro inverno. Fui passar frio na Alemanha, entre dezembro de 92 e fevereiro de 93. E eu tomei um choque cultural de sair do Brasil, ir para o exterior, aquela coisa que você vê que morar no exterior não é fácil. Tem coisas maravilhosas, mas tem coisas muito difíceis. E me assustou um pouco aquilo. Então, aquele plano inicial que talvez eu tinha, que era, vou me formar, eu já vou embora, vou para fora, eu falei, o buraco é mais embaixo, eu acho que não. Deixa eu ficar quietinho por aqui. Eu fui trabalhar em São Paulo, lá na Berrine, na época, numa DTVM, né? Numa distribuidora de títulos de valor imobiliário, mercado de capitais. Fiquei em São Paulo por um ano e meio e decidi que aquilo não era para mim, nem São Paulo, nem o mercado de capitais, e eu acabei indo para o sul do Brasil, fui para Volvo Caminhões, em Curitiba. E voltei às origens de engenheiro mecânico, eu fui ser um gerente regional de serviço. Então, meu trabalho era visitar concessionárias e ter certeza que os donos de frota de caminhões da Volvo eram bem atendidos e tecnicamente o produto estava fazendo sentido, etc. E passei alguns anos na Volvo, fui promovido ali várias vezes nesse período e conheci uma curitibana que também tinha vontade de morar no exterior, que como eu, ela tinha, só que ela exterior para ela era Estados Unidos, né? E eu já tinha feito estágio na Alemanha e trabalhava numa empresa sueca. Então, para mim, o centro de massa era a Europa, para ela, o centro de massa era Estados Unidos. E quando a gente começou a falar de sair do país, que foi logo que a gente se conheceu, ela já estava com a papelada para ir fazer residência nos Estados Unidos em andamento, a gente decidiu ir daí que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não, nem eu queria ir para os Estados Unidos e ela também não queria ir para a Europa e a gente achou o Canadá no meio do caminho, literalmente, não só no meio do caminho geográfico, quase, se você for por avião, né, que o avião faz aquele contorno pela Groenlândia lá, mas literalmente, culturalmente, o Canadá é uma mistura bem interessante de Europa, principalmente Escandinávia, com os Estados Unidos, né? E daí funcionou para nós. Então foi assim que a gente chegou aqui. E daí na hora de decidir como vir, em qual formato, eu já estava formado há 6 anos, mas ainda não tinha uma senioridade enorme de carreira. Me ofereceram na Volvo, na época de me transferirem para a Suécia, mas eu fui muito relutante de aceitar a oferta, porque eu sabia que eu ia ficar com aquela lealdade amarrada. Eu falei, cara, eu vou para lá, sacanagem, eu não posso ir para lá, passar 2 anos e pedir demissão e ficar fora. Os caras estão contando comigo de volta, né? Então eu não quis que o meu empregador fizesse aquele investimento em mim, sendo que eu já sabia que o meu interesse de longo prazo era ficar fora. Então a gente veio, na verdade, para estudar. Eu botei a mochilona nas costas e voltei a estudar. 6 anos depois de passar do ITA e ter jurado de pé junto que nunca mais eu ia estudar nada na minha vida, porque eu não aguentava mais, eu voltei e fui fazer um mestrado em economia aqui na Universidade de Toronto. E daí fiz esse mestrado, virei macroeconomista e arrumei um emprego no maior banco do Canadá, que chama RBC, Royal Bank of Canada, RBC, e eu fui ser gerente de risco país para a América Latina do Royal Bank, que para mim foi um emprego perfeito, porque meu trabalho era explicar a macroeconomia da América Latina para gringo aqui, para o board E do. isso em que ano? Cara, isso foi 2000. Então eu peguei a primeira eleição do Lula com risco país indo para 2.500 pontos. Eu peguei o default da Argentina, que o Domingo Cavallo deixou flutuar a paridade do dólar Com com o peso? peso. E eu peguei aquela primeira tentativa de golpe no Hugo Chávez, que lembra que o próprio exército deles fez uma tentativa de golpe, 4 dias depois ele retomou. Então foi uma época muito turbulenta na América Latina e meu trabalho era explicar tudo isso aqui, né? Fácil, trabalho fácil, hein? Era fascinante, né? Eu gostava muito do trabalho, mas eu notei que era um trabalho muito específico também, tinha muito pouca área de atuação, né? Tinha que ser
o banco maior do país que tem eventualmente algum investimento na América Latina. E foi por isso que eu pivoteei e fui para a área de commercial banking, como você falou na tua apresentação, que daí o que eu fui fazer foi emprestar dinheiro para empresas canadenses. Middle market deles aqui é faturamento entre 30 e 250 milhões por ano. E 90% das empresas eram locais, não tinha nada a ver com exportação, nada. Então eu realmente fui aprender como é que canadense fazia negócio no Canadá. E pela primeira vez na minha vida eu fui ter essa interface com empreendedores, com donos de negócio, porque todo o começo da minha carreira foi em multinacionais. Eu cresci, né, você falou de origem, eu cresci no Vale do Paraíba, minha cidade de origem chama Taubaté. Ali, todo adulto que eu conhecia trabalhava numa multinacional. E eu fiz faculdade em São José dos Campos, no ITA, que também é multinacional atrás de multinacional. Então, quando eu virei commercial banker aqui no Royal Bank, foi a primeira vez que eu tive contato com donos de pequenas empresas, médias empresas. E eu adorei aquilo, adorei ao ponto de prometer para mim mesmo que eu não ia aposentar no banco. Aí, só que na época não era hora de inventar moda, a minha esposa ainda não estava com a licença dela para praticar medicina no Canadá. A gente tinha 2 filhos muito pequenos, ainda um bebê e um toddler, né, e daí eu botei minha cabeça, trabalhei por mais 10 anos como commercial banker. E para mim foi ótimo, uma escola enorme, descobri como fazer negócio no Canadá. A gente, você sabe, como banker, você tem que avaliar a proposta que o cliente está te fazendo. Toda vez que um cliente vem te pedir dinheiro, você tem que ver, peraí, esse dinheiro vai dar resultado ou não vai dar resultado? Qual é o plano? Como que essa empresa está estruturada para gerar o resultado? Então, isso virou segunda natureza para mim. Eu fiz muito disso por mais de 10 anos. E o segundo bloco de 5 anos, desses 10, os primeiros 5 foram no próprio Royal Bank of Canada, nos outros 5 eu trabalhei no HSBC do Canadá. Na época ainda tinha HSBC no Brasil. E o HSBC tem aquele mantra, The World's Local Bank. Ou seja, muitos dos nossos clientes eram empresas internacionais vindo fazer negócio no Canadá. E aí que eu tive um estalo na minha cabeça. Eu falei, opa, esse pessoal estrangeiro que está tentando vir fazer negócio no Canadá escorrega nas mesmas cascas de banana o tempo inteiro. Então eu vi a empresa francesa, a empresa de tudo que é canto, cometendo os erros, ou seja, você tinha mercado, você tinha bom produto, você tinha demanda e o negócio não saía nem próximo do que era a expectativa. Eu falei, o que está acontecendo? Aí eu fui anotando e fui aprendendo o mapa dos cascas de banana. Aí quando alinhou o período certo, eu pedi demissão, criei essa minha consultoria do nada, com ninguém, só eu trabalhando. Hoje nós somos 8 pessoas em 3 países. E mas eu vi que existia a necessidade de você ajudar a empresa estrangeira, principalmente essas menores, porque quando uma Embraer, uma Vale do Rio Doce está internacionalizando, cara, o cara vai lá, manda 6 executivos para fora, fecha um andar do Hotel Sheraton e manda assim, acabou, a empresa não. Contrata advogado, contrata, E pronto, e contrata o melhor advogado da cidade, o mais caro, não interessa. Ele já aloca um budget ali, já bota ali, sei lá, quantos milhões de dólares para fazer essa abertura do escritório. Agora, quando é o cara menor ele não tem nem profundidade gerencial na empresa. Ele fala, pô, o cara que tem condição de entender isso lá fora e o cara que fala inglês sou eu mesmo, mas eu não tenho tempo. Como é que faz? Então, foi aí que foi a oportunidade que a gente construiu. Então, de 2015 para cá, nós ajudamos, estamos na 41ª empresa. Foram 41 situações de empresas vindo para o Canadá. 32 delas nós ajudamos no modelo de consultoria, que era um modelo que a gente era o único modelo que a gente tinha. E mais recentemente, do ano para cá, nós criamos um programa de integração aos negócios no Canadá, que é um programa de self-serve, né? Um programa quase de uma mentoria coletiva para um grupo de empresas que estão na jornada de vinda para o Canadá. Mas enfim.